Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, mais uma vez, trataremos sobre Platão. Dando continuidade à série de Platão, eu falei nos últimos vídeos sobre a vida dele, sobre o confronto que ele teve com os religiosos de sua época. Também falei sobre o confronto de Platão e Sócrates contra os sofistas e o relativismo. E hoje, dando continuidade, eu apresentarei uma filosofia que é própria de Platão, que é a teoria das ideias, que é o fundamento ontológico e metafísico da filosofia platônica. Que é, vamos dizer assim, o cerne de toda a sua filosofia, né? O princípio de toda a sua filosofia. É o fundamento, né, da filosofia platônica como um todo. Né? Então, para se entender o platonismo, é fundamental entender a teoria das ideias que a gente vai observar hoje. Bem, a teoria das ideias em Platão, como eu havia dito, é uma teoria ontológica e metafísica. Né? Mas essas são as palavras que às vezes que não são muito comuns, né? Então talvez seja estranho a alguns de nós. Então eu esclarecerei o que é ontologia e o que é metafísica. Tá? Ontologia vem do grego, né? Ontos mais logos. Ontos significa ser e logos significa razão. Né? Então ontologia é o estudo do ser. Do mesmo modo, a metafísica também é o estudo do ser enquanto ser, né? Então, é o estudo das causas primeiras, segundo Aristóteles, né? Então, a metafísica e a ontologia, elas lidam, né? São ciências, vamos dizer assim, subciências, né? Que estão dentro da filosofia, que lidam com o estudo do ser, né? Ou seja, quais as características do ser, o que é o ser, né? Vamos dizer assim, os princípios, né? Se há universais, se não há universais, bem. Então essa é a metafísica, essa é a ontologia, certo? E bem, se voltarmos historicamente na filosofia, nós encontraremos alguns ontologistas, mesmo que inconscientemente, ali nos próprios pré-socráticos, né? Afinal, os pré-socráticos eles estudavam o ser na medida em que eles buscavam a essência, a arqué das coisas, né? Do mundo físico. Da physis. E entre eles estará Heráclito. A doutrina de Heráclito ela é fundamental, assim como a de Parmênides, para entendermos Platão, porque Platão fará uma síntese dos pontos positivos em Heráclito e em Parmênides. Certo? Bom, então exponhamos, portanto, né, a doutrina tanto de Heráclito e de Parmênides para a gente encontrar a forma como Platão fez uma síntese, né, fez um apanhado das melhores ideias de tanto Heráclito quanto Parmênides e como que ele usou isso para formular a sua própria doutrina, a sua própria filosofia, que é a teoria das ideias. Bom, Heráclito, né, como todos sabemos, creio eu, que Heráclito ele era um pré-socrático e ele acreditava que tudo está em permanente mudança. Né? A famosa frase dele, por exemplo, que diz que é impossível entrar num rio duas vezes, né? Porque na segunda vez que você entrasse naquele rio, ele já não seria o mesmo rio que você entrou na primeira vez, e portanto você não estaria entrando nele novamente, seria já outro rio. Né? Então para Heráclito, né, tudo está em permanente mudança, não há nada fixo, não há nada imutável na realidade. Parmênides, pelo contrário, vai dizer que tudo está em permanente permanência, ou seja, tudo está parado, tudo está fixo. Né? Não há movimento, não há mudança verdadeira. A mudança para Parmênides é apenas uma ilusão dos nossos sentidos. Certo? Para Parmênides, então, os sentidos são enganosos, porque, na verdade, se raciocinarmos bem, segundo essa doutrina de Parmênides, a gente conseguiria concluir que, na realidade, não há movimento e nem mudança. Platão fará o meio termo dessas duas filosofias. Ele não dirá nem que tudo está em permanente mudança e nem que tudo está em permanência. Platão vai dizer que algumas coisas estão em mudança e outras coisas estão em permanência. Certo? Especificamente, Platão criticará a doutrina de Heráclito com mais fervor do que a de Parmênides, porque Platão acreditava que todo o relativismo dos sofistas, nós vimos no vídeo anterior que os sofistas tinham uma doutrina filosófica que pregava o relativismo, né? O relativismo da verdade, dos bens, das virtudes, né? E Platão ele acreditava que todo o relativismo sofístico provém da filosofia de Heráclito. Em que sentido? Bom, isso vai ficar muito claro nos diálogos de Platão, o Teteto e o Crátilo, onde Platão vai criticar essa doutrina do Heráclito por meio do estudo da linguagem. E aqui vão aparecer dois conceitos fundamentais para se entender.
o conceito que, são dois conceitos, na verdade, fundamentais para toda a história da filosofia como um todo, que é a distinção entre o particular e o universal. E toda a crítica de Platão vai se construir em cima disso. Tá? O que é o particular? Né? O particular é aquilo que é sujeito a uma individualidade. Né? Então, as coisas particulares, elas são sempre temporais, elas estão sujeitas ao espaço, elas estão sujeitas ao tempo, né? Elas são materiais, elas são perecíveis. Né? Essas são as coisas particulares, são as coisas individuais. Os universais, porém, não abrangem o particular, mas aquilo que é comum a vários indivíduos, aquilo que é comum a uma espécie, a um gênero. Né? Ou seja, o universal é propriamente um conceito comum, né? Um conceito universal. É uma definição universal que abrange vários indivíduos, né? Várias, que no caso se sintetiza em gêneros e espécies. E os universais, ao contrário dos particulares, são sempre abstratos, atemporais, imateriais e etc. Isso, é claro, a gente está falando da filosofia platônica. Tá? Isso, tudo que eu estou falando é discutível, mas eu estou sempre falando sobre a ótica da filosofia platônica aqui, certo? Bom, os universais, eles como sendo abstrações, né, eles se sintetizam, né, em ideias e formas. E a gente vai entender isso melhor a seguir. Mas então, né, de que forma Platão vai usar esses dois conceitos de particular e universal para criticar Heráclito? Bem, Heráclito, ele dizia, né, que tudo está em permanente mudança, ou seja, tudo está mudando sempre. E, sendo isto, Platão criticará a doutrina de Heráclito, principalmente em seu diálogo Crátylo, dizendo que seria, portanto, impossível que houvesse uma linguagem. Por quê? Porque a linguagem, por definição, ela precisa de trabalhar com conceitos e com universais. Por quê? Porque a linguagem ela é dependente desses conceitos na medida que esses conceitos são permanentes. Por exemplo, se eu falo a palavra homem em um diálogo com outra pessoa, para que essas duas pessoas se entendam, para que eu me entenda com essa outra pessoa, nós dois temos que estar entendendo o mesmo sentido de homem, da palavra homem, certo? Se nós entendemos coisas diferentes, não haverá comunicação e, portanto, não haverá linguagem. Ou seja, a linguagem e a comunicação é dependente da necessidade de haver coisas que são imutáveis, conceitos imutáveis. Ou seja, coisas que representem realidades, né? E que, portanto, sejam objetivas e, portanto, permanentes. Isso, portanto, refutaria a doutrina de Heráclito de que tudo está em permanente mudança, porque o próprio ato da capacidade de se comunicar e de esboçar línguas seria uma prova, portanto, um exemplo em contrário de que a doutrina de Heráclito está errada, certo? Então, Platão no Crátylo vai esboçar isso, certo? Além disso, se a posição de Heráclito ela for verdadeira, então significa que não existem universais, porque, como eu disse, os universais são abstratos, são atemporais, são imateriais, eles são permanentes, enquanto que o particular ele é preso ao tempo, ele é preso ao espaço, né, à matéria. E nesse sentido, se tudo é mutável, se tudo está em permanente mudança, como dizia Heráclito, então nós vamos ter que concluir, por consequência, que tudo é particular. E se tudo é particular, não existem universais. Se não existem universais, então os nomes às quais a gente se refere nas línguas são meras convenções que não representam universais, que não representam coisas na realidade. E, portanto, né, toda a linguagem nessa filosofia de Heráclito seria, portanto, uma mera convenção, que não representa a coisa per si, certo? Que não representa uma realidade verdadeira. Né? Essa é toda a crítica esboçada no Crátylo e no Teeteto à filosofia de Heráclito, justamente de que essa filosofia de Heráclito de permanente mudança leva ao nominalismo, à negação dos universais, né, e dizer que tudo é particular. Mas, ora, é evidente que há coisas que são universais. E por isso, a filosofia de Heráclito está errada. Né? Ou seja, existem coisas universais porque existe a linguagem. A linguagem, ela esboça coisas universais e ela permite que nos comuniquemos. E nesse sentido, então, Platão vai adotar uma visão que nós chamamos de realismo. Tá?
que é o nominalismo? Tá? Eu acabei falando de nominalismo, mas creio que não expliquei o que é o nominalismo. O nominalismo ele é a negação da existência de universais, ou seja, é a posição filosófica de quem diz que só existem particulares e os universais são aparentes somente, né? Ou seja, quando a gente fala de um homem, de um conceito universal, isso seria apenas uma convenção, não seria algo verdadeiro. Tá? Pelo contrário, o realismo, que é a visão de Platão, prega que existem de fato universais. Existem universais e particulares. Enquanto o nominalismo vai dizer que só existem particulares e que não existem universais, certo? Então, Platão ele adota uma visão realista, batendo de frente com a filosofia de Heráclito. Platão vai dizer que existem tanto universais, ou seja, conceitos universais, e tanto particulares, certo? E nesse sentido, isso vai ser fundamental para a construção da teoria das ideias. Por quê? Eu não falei de Parmênides, eu deixei ele um pouco de lado, mas agora voltando a Parmênides. Parmênides dizia que as coisas estão em permanência, né? Todas as coisas são imutáveis para Parmênides. Platão, ele vai adotar isto, e ele vai adotar também um pouco da posição de Heráclito. Ele vai fundir a posição de Parmênides e a fusão e a posição de Heráclito. Em que sentido? No sentido de que, para Platão, os particulares são todos mutáveis, estão em permanente mudança, enquanto que os universais são aqueles que permanecem. Ou seja, para Platão é como se existissem dois mundos. O mundo das coisas universais, no sentido de que essas coisas universais são os conceitos universais, são as ideias, as formas universais, né, aquilo que há de comum na individualidade. E esses universais que são abstratos, eles são atemporais e imateriais, ou seja, eles não mudam. O que seria semelhante a Parmênides. Mas Platão vai dizer que existem também o mundo dos particulares. O mundo dos particulares são as coisas individuais. Essas coisas estão presas ao tempo, ao espaço, à matéria, e essas coisas, portanto, são mutáveis e estão em permanente mudança. Então, você vê que há aqui uma síntese em Platão de tanto Parmênides e de tanto Heráclito. Platão vai dizer que o mundo dos particulares é mutável e ele vai dizer que o mundo dos universais é imutável, certo? Então ele sintetiza um pouco da posição de Parmênides e de Heráclito nesse sentido. Bem, então os nomes, né, no Crátilo, Platão conclui que eles remetem a universais. Os nomes eles remetem a definições, a conceitos e são universais e que existem na realidade. Esses são, portanto, os universais. Esses universais, na filosofia platônica, é o que nós chamamos de ideias. São as formas. E as formas, né, as ideias para Platão, são justamente isso que eu venho falando durante esse tempo todo aqui no vídeo. Né? São os conceitos universais, são abstratos, são as abstrações, né, são os conceitos universais, são coisas atemporais e perfeitas. Como, por exemplo, o conceito de homem, a ideia de homem. Né? O universal do homem, a ideia do homem, é, segundo Aristóteles, animal racional. Ou seja, universal, aquilo que é universal a todos os homens, é o fato deles todos serem animais racionais. E, portanto, nesse sentido, a ideia de homem é ser animal racional. E isso é um universal humano. Ou seja, é aquilo que está presente em todos os homens. É o conceito propriamente de homem. É aquilo que define o que é um homem. E, portanto, sendo universal a todos os homens, também é algo atemporal. No sentido de que, por exemplo, um homem continuaria a ser um animal racional, mesmo que morressem, por exemplo, todos os homens da Terra. Então, por exemplo, se caísse um meteoro na Terra, né, e morressem todos os homens. Mesmo assim, a gente conseguiria saber, permaneceria, né, o conceito de homem enquanto animal racional. Isso fica mais evidente, essa atemporalidade dos universais fica mais evidente, por exemplo, na matemática. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Isto é um universal também, no sentido de que esta é uma verdade universal. Né? Essa é uma ideia universal. Por quê? Porque é uma ideia abstrata, ela é atemporal e ela é universal. Né? Para todos dois que somam com outros dois, sempre será 4. Isso é universal, certo? É impossível você negar isso. E também isso é uma verdade atemporal. Né? Mesmo que jamais existisse
humanidade, 2 mais 2 seria igual a 4. E isso é independente também do raciocínio humano. Ou seja, mesmo que não existisse nenhum ser pensante na história, né? Mesmo assim, 2 mais 2 seria igual a 4. Certo? Essa ideia, ela ainda permaneceria verdadeira, independente de haver ou não quem pensasse. E ela seria verdadeira também, ela seria atemporal, porque ela nunca muda, né? 2 mais 2 é igual a 4 há 1000 anos atrás, no agora, e daqui 1000 anos também. Ou seja, é uma verdade que não muda, certo? E, por exemplo, também a somatória de todos os ângulos de um triângulo é 180 graus. Isso é uma verdade universal, atemporal e abstrata. É algo que se aplica a todos os triângulos, certo? Esses universais, como eu disse, então, são as formas, são as ideias para Platão, certo? Os universais são as ideias platônicas, né? E Platão dirá que os universais são a verdadeira realidade das coisas. Em que sentido? E aqui, né, entrará a teoria da participação, que é uma teoria, uma doutrina que está dentro da teoria das ideias. Certo? A teoria das ideias, como eu venho falando, né, é justamente essa ideia de que essa doutrina filosófica platônica que diz que existem universais e particulares, né? E que o mundo dos universais é o mundo das ideias, que é a verdadeira realidade, né, onde as coisas são atemporais, perfeitas, universais, imateriais, abstratas, etc. E existe o mundo dos particulares, que é temporal, mutável, imperfeito, material e etc. Ou seja, a teoria das ideias é esse entendimento que Platão tinha, né, do ser, né, em que ele divide o ser entre os universais e os particulares, né, e que os universais ele vai chamar de ideias, né, e essas ideias são a verdadeira realidade que existem ontologicamente anteriores aos particulares. Em que sentido? No sentido de que, e aqui vai entrar a teoria da participação, tá, que é algo que fundamentalmente distingue a filosofia, a ontologia platônica de todas as outras metafísicas. Porque Platão dirá que as ideias são ontologicamente anteriores aos particulares. Como assim? Ele dirá que os particulares, ou seja, as coisas individuais, elas só podem existir se existirem ideias universais. Então, por exemplo, um homem, vamos supor João. João é um particular, né? É um ser particular. Ele é um homem particular. Para Platão, João só pode existir se antes existe o universal de homem. Ou seja, primeiro existe o universal, o conceito, a ideia de homem, e depois, participando dessa ideia de homem, surgirá João. Então, João, ele existe enquanto uma participação do universal de homem. Ou seja, o particular só existe enquanto participante da natureza do universal. Ou seja, essa é a teoria da participação. Ou seja, os particulares existem enquanto participantes das ideias universais. E nesse sentido, então, os universais, eles são anteriores ontologicamente, ou seja, na ordem do ser, né? Ou seja, na ordem do ser, os universais são mais importantes e são mais elevados e são anteriores aos particulares. E por isso que Platão vai dizer que a verdadeira realidade são as ideias, são os universais. Por quê? Porque os universais, eles existem ontologicamente, ou seja, na ordem do ser, antes dos particulares. Então, esta é um pouco da doutrina de Platão sobre a teoria das ideias. Eu creio que eu sintetizei bem aqui o que seria essa doutrina das ideias. Então, a gente falou sobre a crítica dele a Heráclito, ao nominalismo, ao relativismo, né? Como ele sintetiza a doutrina de Platão, de Parmênides e de Heráclito, na sua própria, né, na sua teoria das ideias. Explicamos a distinção entre universal e particular. Falamos, né, sobre a teoria da participação. E, enfim, né, definimos o que é ontologia, o que é metafísica. E estabelecemos essa metafísica aqui platônica. Tá? Então, sintetizando, esta foi a teoria das ideias. Esta é a teoria das formas de Platão. Então, muito obrigado e até a próxima.